Fala aí pessoal, beleza? Mais um episódio. Desculpa a demora pra sair episódio novo. Eu tive uns problemas pessoais e não deu pra gravar antes, então, mas eu tô gravando aqui agora. Eu assisti ontem, no sábado, o Transformers, o início. E Transformers aí é uma saga que eu gosto bastante. Né? Eu assisto desde criança, tanto as animações quanto os filmes. Só que me desculpe se eu não lembrar muito da lore da saga, assim, eu fiz umas anotações aqui, né, eu fiz uma colinha aqui nos textos que eu salvei, porque eu não faz tempo que eu assisti os filmes e as animações faz muito tempo que eu assisti também, então eu não vou lembrar com detalhes da história, assim, então, mas esse filme ele ele não ele não é um prequel dos filmes do Michael Bay, nem um prequel do novo Despertar das Férias, que é o filme reboot, não é um prequel do Bumblebee também. É um filme novo, é uma nova saga que a Paramount começou aí. Então não faz parte da saga do Michael Bay nem dos filmes novos aí. Né? Nem das animações também. É uma história nova, é uma nova linha temporal aí. E eu achei interessante isso. E hoje também eu tô aqui para comentar comigo o filme, a minha mãe. Eu trouxe ela aí de novo para ela comentar. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Com tempo, saudade de fazer os nossos comentários, de assistir os nossos filmes, né? Teve uns contratempos, mas a vida é assim mesmo. E estamos aí de volta, né? Alegres novamente por poder estar assistindo coisas boas. Ontem foi o meu aniversário, a gente foi comemorar, porque toda vez que a gente tem uma comemoração, a gente prefere ir no cinema, eu e o Vitor. E confesso que ele me fez o convite para ir assistir com ele. Como é um filme assim que eu gosto de muitas coisas, eu falei para ele: não, vamos sim, tranquilo. Aí ele achou que eu não fosse gostar, mas ele se enganou completamente, porque eu amei o filme. Gostei muito, achei assim. Não é um desenho infantil, não é um filme infantil, aliás, né? Foi um filme 3D e eles fizeram, acho que um dos melhores filmes da marca. Foi assim extremamente maravilhoso. Agradeço o convite, Vitor, e também queria mandar um abraço para Mariana, uma Eu garota que não lembro se o nome dela é Mariana, só pra a constar. gente conheceu no cinema e tivemos uma sessão especial. Fomos privilegiados com um super filme, uma super tela só para nós dentro do cinema ontem. É, tava vazio, só tinha Uma nós pena, três lá no cinema. porque a Uma gente pena mesmo. quer dizer para vocês que estão ouvindo esse podcast, por favor, vai ao cinema assistir, porque olha, vale a pena mesmo. Eu voltei de lá outra pessoa. É, infelizmente hoje em dia não tem muito fã de Transformers, né? É difícil achar. Mas, pô, é muito legal o filme. Eu acho que quem tem preconceito, principalmente assim com animação, porque acha que é um desenho infantil, cara, não é. A história é muito boa. Tem um roteiro bacana ali, o roteiro do filme é interessante, um enredo e tal. E não é uma coisa boba, idiotizada. Não é um desenho idiota, assim. É muito bem feito, sabe? E se você tem preocupação sobre isso, animação infantil não é, cara. Pode assistir, que é muito bom, você vai gostar. Eu achei até melhor que alguns filmes live action, aí, por exemplo, do Michael Bay. Eu curti bastante a animação. Então, a trama do filme rolou assim de uma forma muito especial. A história é linda. Foi uma história de traição, uma história assim de engano, né, dos Bobobi, dos mais antigos. O Vitor tá mais por dentro dos nomes porque eu sou mais assim, como ele disse, Ah, eu eu também não assisto lembro de nome menos. das coisas, não. Eu assisto assim com ele, mas eu assisto um pouco menos. Mas eu conheço os robôs porque eu assisto desde do primeiro filme junto com ele. A gente assistia bastante em casa.
né? Então, a gente está por dentro assim da história, mas os nomes às vezes deixam a desejar. Mas foi assim uma traição com os robôs mais fortes, os mais antigos. Houve uma guerra, né? Então houve uma mentira, houve uma traição e eles ficaram praticamente escravos numa mina. Então a história, o contexto, gente, é maravilhoso, valeu a pena. É sempre aquela história do mal achando que está acima de tudo e de repente o bem descobre o engano, a mentira, daí começa a reação, né? Começa a reagir, mas foi muito bonito, os personagens, eles tinham assim uma personalidade, né? Cada um tinha uma personalidade. Depois eles descobriram que eles podiam ser muito mais do que eles eram, né? Que estava dentro deles, da essência de cada um deles. Eles tiraram uma peça que eles tinham dentro, que é a peça que era a marca Eu acho registrada que é o Spark o nome, de é a energia que faz eles se transformarem. Ele é o, é uma peça que vai num lugar bem em frente, é uma bem na espécie de um centelha aqui, o coração, né? coração. É a marca da essência de cada robô, de cada máquina, e aquilo lá fazia eles se transformar. Então foi retirado, eles não se transformavam mais, eles ficavam apenas aqueles robôs trabalhando. Isso daí eu achei maravilhoso, porque foi descoberto e no final do filme eles receberam tudo de volta. Gente, é maravilhoso. É muito interessante mesmo. Na verdade, o filme ele tem uma grande conspiração, né? Eu não vou lembrar o nome agora dos alienígenas, que tem os alienígenas que estão invadindo o planeta dos Cybertron, né? Aí eles invadem o planeta ali e tem uma guerra dos Primes, né? Para contextualizar, eu salvei uma cola aqui para você entender mais ou menos o que é Prime, né? Para começar aqui o Primus, né? Eu fiz um textinho aqui para contextualizar para vocês aí a história do filme. Esse é um robô que surgiu de uma maneira misteriosa e ele é tratado como uma divindade pelos Transformers, porque os fez um ser antigo e etéreo cujas origens remontam aos primórdios do próprio universo. Primus é uma força multiversal para o bem, sua força vital existente em múltiplas realidades e infinitos universos alternativos. Em cada um, ele é a defesa final contra seu irmão caído, Unicron, o portador do caos. Primus eventualmente se transformou no planeta Cybertron de sua superfície. Suas criações surgiram para defender e patrulhar a galáxia. Nas profundezas de Cybertron, o megacomputador Vector Sigma serve como seu mainframe interno e uma porta de entrada para transformadores selecionados acessarem seu poder. Uma parte de sua força vital reside dentro da Matrix, que muitas vezes determina o líder dos Autobots. As profecias de uma guerra futura também foram escritas em sua aliança de Primus. O Spark de cada Transformers é um pequeno pedaço da essência do Primus dele. Então aquele negócio que eles têm lá da centelha deles ali, que faz eles se transformarem, vem do Primus, que é uma espécie de deus ali, que criou o Cybertron, que criou os Transformers, é uma entidade primordial ali. É muito antiga, ele quase que foi... Ele quase existia desde a criação do universo, assim, né? E juntos eles formam sua força vital dele, o Allspark, né? O Allspark no filme do Michael Bay mostra que o Allspark é aquele cubo, né? Que é a centelha ali da vida que faz os Transformers existirem. É bem interessante, né? E aqui os Primes originais, né? Os Primes originais se referem aos primeiros Transformers criados por Primus, né? Para derrotar seu irmão maligno Unicron, com cada uma das suas criações recebendo uma função e naturezas diferentes para batalhar. Alpha Trion é um desses Primes. O Alpha Trion é um personagem que aparece no filme agora, né? Na animação. Que é aquele velhinho lá que ele tava jogado junto com os outros Primes. Os caras que reviveu ele, depois o cara matou ele de novo, né? É que ele tava desativado. É o mais antigo, né? Eu entendi. Quando o Orion Pax ali... Quando o Orion Pax, os outros Transformers acham ele tá desativado, aí eles ativam ele com a energia lá, o Energon. Ele carregava, né, a placa lá. Eles ativam ele com o Energon ali, a energia, e ele volta a funcionar.
Ele E daí carregava. ele que revela a traição de tudo, né? Do Sentinel Prime, que o Sentinel Prime estava trabalhando com os alienígenas ali para trazer o Energon. Ele estava vendendo o Energon para os alienígenas, e tirando o Energon do planeta. Explica o que é Energon para o O pessoal Energon, poder eu só vi entender. aqui, É é a o energia do mineral, né? planeta É Cybertron. os minerais. Optimus e Megatron trabalhavam nas minas em busca desse resíduo. O Energon foi criado por Primes. É tudo criado pelo Primes, né? A energia, o Allspark, Sim, mas era a centelha da uma. vida dos Transformers, é tudo Primes. Tinha energia, uns minerais com É uns energias. minerais ali, que eles tiram das Que minas serve ali para eles mesmo, do, né? do planeta, né? E isso serve para eles para manter E o. daí o Sentinel Prime, que é esse personagem ali, que ele não é um Prime de verdade, ele tava mentindo, né? Porque ele traiu os verdadeiros Primes, ele trai os Primes na batalha ali contra os alienígenas, ele trai os companheiros dele Na ali, né? realidade, ele traiu todo Que, mundo, que que eram os ninguém líderes sabia. do planeta, ele trai ele e ele mesmo se intitula depois Sentinel Prime, ele fala que é um Prime, mas ele não é, né? E o Prime de verdade é o Optimus, né? O Optimus Prime no final do filme, mas no começo do filme ele ainda não é o Prime, né? Ele é o Orion Pax. E o Alpha Trion. O Alpha Trion é um Prime também, é um dos primeiros Primes criados pelo Primus aí, né? Então, é interessante. E o Energon é essa energia que eles que eles extraem do planeta aí através das É, e minas, né? mantém E o Sentinel os Prime robôs. escravizava os robôs. É, Ele escravizava, eles praticamente tinham um trabalho escravo ali para extrair o Energon e eles não tinham a centelha, né? Eles não tinham o Spark lá no coração deles e então o Sentinel Prime tirou o Spark esse de, Spark é o que transformava. Por exemplo, uns que era fazia eles se moto, transformar ali. Ele outro tirou esse era. Spark desses Outro, robôs desde o nascimento deles para sim, eles não conseguirem se transformar e escravizava eles nas minas, né? que o próprio nome do filme já fala Transformers. E porque esse Prime fazia com que ele se transformasse. Um era moto, outro era uma Eles podem se caminhonete, outro era transformar um no que eles carro quiserem, na menor, outro era um verdade. carro de corrida, não, mas cada um deles tinha uma característica, né? É. Isso é muito interessante, por isso o nome do filme, da série é Transformers, porque eles transformavam em algum automoto, E eles não se autoboto. transformam só em avião, essas coisas, carro, moto. Eles podem se transformar em animais também, né? Mas nesse O filme, Alpha Trio, ele se transforma num animal lá, mas nesse quando filme ele eu tá não lutando com vi. os alienígenas. Ele se transforma, você não lembra? Ele se transformando num animal? Ah, é que é tanta coisa, foi tanta informação, mostrou muitas transformações, principalmente na hora da corrida, né? Que houve uma corrida, os que podiam transformar, fizeram uma corrida e na corrida a gente percebeu que tinha bastante assim automóvel, né? Automóvel, avião, moto, um monte de coisa. Então não deu para perceber animal no meio. Parecia mais coisa assim semelhante aos carros. Não, o Alpha Trio, quando ele dá o Spark pros Transformers ali, ele fala pra eles fugirem porque os alienígenas estão chegando, né? E daí ele luta com os alienígenas ali nessa luta. Antes dele ser derrotado, ele vira um animal. Acho que era um tigre que ele virou ali. Nossa, eu Então eles estava podem se distraída, transformar. não No outro reparei. filme do Transformers, O Despertar das Feras, ele se transforma em animal também. Tem A Era da Extinção, que é o filme do Michael Bay. Tem os dinossauros ali, os Transformers dinossauros. Então eles viram animal, bicho também. Não é só carro, robô, avião, essas coisas, helicóptero. Eles podem se transformar basicamente no que eles quiserem. Assim, né? Muito legal. Eu sei que foi assim bastante interessante. Eu me surpreendi. Vão, assistam e se surpreendam também, porque olha, valeu muito a pena. Foi um dia especial. Eu gostei, saí de lá renovada, com a alma renovada, por ter assistido algo tão diferente, tão assim fora do contexto, né? Porque ultimamente a gente vai em cinema é violência, é sempre uns quezinhos assim diferente que é meio fora, né, da realidade e esse filme ele é completamente outra linha, né, outra linha de pensamento, outra vida lá. Pra você ter ideia, não tem humanos, não tem plantas, não tem nada, né? Tudo, até os animaizinhos que aparecia lá tinha antenas, então os animais, só que eles eram todos iguais. E eles tinham umas antenas que detectava presença
presença de outros, Na superfície do Cybertron, né? Na superfície do Interessante, planeta, ele tinha os animais, muito interessante. O trem deles era um trem que ele fazia, a própria linha ele fazia, então era meio mágico. É uma coisa assim que eles transportavam o negócio num trem e o trem ele era mágico no Era ar. transporte de Energon, se não me engano, né? Sim, Não, mas era o só que não Energon. tinha a rota, né? A rota era criada, o trem ia se criando, Uhum. criando um tipo de um Ele trilho, mas criava a era trilha mágico. meio Foi uma mágica, coisa assim. muito interessante que isso mostrou bastante várias vezes no filme e foi um detalhe assim muito interessante, muito gostoso, porque isso mostra assim para a gente que na realidade é, a gente pode criar, né? Com poder, eles criavam a linha do trem, então às vezes a gente pode criar caminhos também, né? Para fazer algumas situações em lugares, caminhos que não existem. Então, o filme ele tem uma lição bem forte, é muito forte. Eu trouxe aqui algumas outras informações adicionais também. O elenco de dubladores, não o do Brasil, tá? Os dubladores dos Estados Unidos. Tem um elenco aqui, algumas pessoas famosas, né? Tem o Chris Hemsworth fazendo o Orion Pax, ou Optimus Prime, né, que é um dos protagonistas do filme. E o Chris Hemsworth dispensa apresentações, né? Porque ele é autor dos filmes da Marvel e recentemente ele fez o filme do Mad Max também, Furiosa, que é um filme que eu gostei bastante. E tem podcast aqui no canal sobre Mad Max também. É o Keegan Michael Kay, ele fez o B-127 Bumblebee. É o Né, Bumblebee, eu como sou apaixonada eu pelo gosto desse Bumblebee. ator também, é muito bom. Brian Tyree Henry, ele fez o D-16 Megatron, né? Ele faz o Megatron. Scarlett Johansson também dispensa apresentações, que ela é Viúva Negra, né? Todo mundo conhece. Ela fez a personagem Elita. Muito linda. John Hamm fez o Sentinel Prime, que é o personagem do filme aí que não presta, que é o canalha do filme. Acho que todo mundo odeia esse personagem, porque ele é muito filho da puta. Parece um mimadão, né? Um Nossa. garotão mimado, sabe? Esses garotos que tem tudo, que tem tudo e mais um pouco e quer tudo no mundo. Parecia isso, ele queria o mundo para ele. Steve Buscemi, que é um cara que participou, esse ator aí, ele participou do filme Cães de Aluguel lá do Tarantino, nos anos 90, um filme bem antigo já. Eu lembro dele nesse filme Cães de Aluguel, né? Ele interpreta o Starscream, que é um dos Decepticons, né? Mas no começo do filme não existe Decepticons ainda, eles são fundados pelo Megatron ali no final do filme. Mas o Starscream é um dos fiéis aí do Megatron, que é é um dos personagens principais aí no grupo dos Decepticons. E ele se transforma no seguidor do Megatron do D16. E o último ator aqui do elenco, né, pelo menos do elenco principal, é o Lawrence Fishburne, que é o Morpheus do Matrix aí. O Morpheus, ele interpretou o cara do John Wick lá, que eu esqueci o nome do personagem agora do John Wick, que é um personagem que eu gosto também. Né? Ele interpreta o Alpha Trion, que é um dos Primes originais ali, um dos primeiros Primes criados pelo Primus aí, né? Que é um personagem, ele não aparece muito, mas é um personagem interessante, né? E é ele que dá o spark pros Transformers ali, pros protagonistas conseguirem se transformar, né? E criarem armas e tal. Então o Alpha Trion é um personagem interessante. E como eu disse antes, ele não dá só o Spark pro Transformers. Eu não sei se é Spark o nome daquela centelha que eles colocam no peito. Só tô chutando aqui, porque... Enfim, eu li um pouco sobre a lore da saga, mas é muito extensa a lore de Transformers, então não dá pra saber de tudo. Mas o Alpha Trion, ele também... Ele revela a traição no Sentinel Prime, né? Ele fala que o Sentinel Prime traiu os outros Primes e se aliou aos alienígenas ali pra No final ele tirar a ganha o Energon do prêmio, né? planeta, Ele né? ganha aquele prêmio lá que só uma pessoa autorizada, uma pessoa com um coração muito bom, uma pessoa Mas ele morre que no filme, luta. como que ele ganhou um prêmio no final? Não, ele morre, mas ele passa pra aquele vermelho lá, como que é o nome dele? O Optimus? Isso, ele passa Optimus para Prime. ele. No final ele mostra onde está o negócio, ele pega e passa para ele, passa para ele antes de morrer, você não lembra? Aí o outro se transforma em algo
guerreiro gigante, aí ele fica com ele o poder, ele que mudou tudo, É, agora ele tá no controle. o Orion Pax, no final do filme, ele se transforma em um Prime, né? Ele é E um Prime de maravilhoso, verdade gente. dessa vez, não um Prime falso do Sentinel, que o Sentinel não é Prime. Né? O Optimus vira um Prime de verdade. Né? Ele é abençoado pelos Ele é anciões do planeta, maravilhoso. né? Ele é abençoado pelos outros Primes, ele ganha poderes, então, né? Desde o E, começo. inclusive o D16, que é o Megatron, fica muito puto quando vê que o Optimus virou um Prime. Sim, Ele porque fica revoltado, não é desde possível, você ganhou esse poder. ele Ele tinha fala, uma personalidade não, assim eu que que merecia ser um Prime, você não ele merece. Ele sempre fica puto. acreditou que eles eram mais do que aquilo, ele acreditou que tinha outras coisas, e ele ficava buscando, porque ele tinha lembranças, né, na memória, ele ficava buscando informação, foi preso. É interessante, porque na cabeça dele, ele tinha que mudar tudo aquilo, ele tinha umas lembranças, ele queria roubar as informações. Então o filme começa aí, né, que ele tenta pegar as informações para provar, porque ele tinha que fazer alguma coisa, e ele fazia coisas assim absurdas, o filme chega a ser meio cômico, você dá risada. Ele fazia coisas impossíveis que os outros jamais pensavam em fazer, porque era um bando de lata, assim, que só obedecia aquela ordem de fazer aquilo e acabou. Ele não. Ele era do contra, ele correu até sem se transformar, e ele causou nessa corrida um impacto muito grande, porque ele provou que eles podiam fazer alguma coisa sem se transformar. É verdade, né? O D16 barra Megatron, um personagem que eu gostei bastante no filme, né? Apesar de que no final ele vira um traidor igual o Sentinel, né? Ele é um traidor também, né? Ele pegou o negócio errado lá, o cara transformou ele em alguma coisa, ele não era tão mal assim. Ele estava revoltado, entrou um ódio, uma revolta tão grande dentro É, dele, que ele viu a e traição do Sentinel ele ali, né? queria, o objetivo dele Ele era viu matar o a. traidor. Ele Daí, viu a corrupção no planeta e ele ficou então, revoltado, só que assim. aí o que Ele queria aconteceu? vingança, né? Essa vingança tomou conta dele, daí ele se vingou, queria se vingar de todo mundo. Aí ele viu que ele tinha um pouco de poder, aí ele queria usar o poder a favor dele, né? Foi aí o erro dele. Traiu o amigo, traiu Traiu o Optimus, no os final ele, outros todos, né? E aí ele ele queria o trai. poder para ele. Ele queria destruir, mas ele queria o lugar do cara. Ele estava sendo pior do que o cara, né? Exatamente. Ele se Então, transformou naquilo que ele odiava, naquilo que ele criticava. Ele se transformou no opressor, no vilão. porque Né? tinha umas armas de guerra poderosas, ele se transformou, daí ele achou que aquilo ali ia dar poder para ele, que ele podia, né? Mas não é bem assim, né? Então é isso aí. Mais alguma coisa para falar? Outras informações aí, o filme foi dirigido por Josh Cooley. Josh Cooley, eu acho que é assim que pronuncia. E ele dirigiu o Toy Story 4, né? E ele já teve envolvido em outras animações aí, mas acho que o projeto principal dele anteriormente foi o Toy Story 4. Né? E é isso, cara, basicamente. Eu só vi uma anotação aqui sobre Sentinel Prime também. Era o líder dos Autobots antes de Optimus Prime. Mas acho que os Autobots no filme ali não existiam, né? Antes do final do filme ali. Ou existiam, não lembro. Normalmente sendo professor do mesmo, né? Sentinel era um poderoso adversário para qualquer Decepticons. Esse aqui é, na verdade, aqui esses textos aqui que eu salvei, tem alguns textos que são dos filmes do Michael Bay, né? Que é da lore dos filmes, do live action, então tem algumas coisas diferentes aqui comparado à animação agora, né? Mas é isso, pô, acho que é isso que a gente tinha pra falar, Então, né? para quem não foi no cinema, vale a pena assistir esse filme, não Vale pode muito a pena. perder, porque vai ter uma saga, vai ter mais 2 filmes, então vocês vão amar a sequência, porque se o primeiro tava bom, imagina o 2 e o 3. A proposta da Paramount, da Hasbro aí, é fazer uma trilogia, né? Então eles vão mostrar a Guerra de Cybertron ainda, vai mostrar muita coisa aí nos próximos filmes. Eu espero que tenha, né, o próximo, segundo, terceiro filme aí que eu quero muito assistir. Tá em projeto, né? Vem coisa boa. E se esse tá bom, imagina, né? Espero que todos vão assistir para poder incentivar o segundo e o terceiro. É isso, e é então. Isso, né? Valeu. Obrigada, gente. Obrigado Valeu. por ouvir até aqui. E é isso. Até o próximo episódio. Eu não sei quando sai também, mas enfim. A gente se vê por aí, pessoal. Valeu. Obrigado, hein? Valeu.